que vender magro é mais fácil que vender gordo. Fala, time! Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do O Conselheiro. Então esse é o quadro que a gente planejou para vocês e a gente hoje traz o nosso primeiro convidado. A gente está indo para Minas Gerais conhecer uma cidade. O nome da cidade é Monte Verde. O pessoal chama ela de a Suíça brasileira. Então a gente está indo conhecer um pouquinho lá e eu trouxe um convidado especial. Vocês já vão conhecer ele. Já foi um parceiro de negócio meu. E eu quero trazer um pouquinho da história dele para vocês também. Alguns insights, como é que ele está em relação ao mercado, parte executiva. Então vocês vão conseguir acompanhar tudo isso. Vamos embora. Fala, time, tô chegando aqui para encontrar o nosso convidado. Então a gente vai trocar uma ideia, papo bem descontraído. Vocês vão aproveitar muito, pega papel e caneta e extrai o melhor dessa conversa. Fala comigo! Você tá tudo bem? Satisfatório. Eu tô aqui com o Rafa, microfonado já, diretamente de Minas Gerais. A gente veio dar um passeio em Monte Verde e aproveitando para trocar essa ideia aqui. Vou deixar o Rafa se apresentar, convidado especial de hoje. Paz, obrigado pelo convidado especial. É muito bom estar te encontrando aqui de novo, né? A gente trabalhou junto durante algum tempo, alguns anos da nossa vida. E agora estou aqui já há quase 3 anos no interior de São Paulo. É bom poder encontrar e bater esse papo presencialmente. Né? Conexão Rio-São Paulo. É isso. Cara, eu queria aproveitar para te perguntar como é que tá essa vida aqui em São Paulo, o que mudou, sabe, dessa vinda do Rio para cá? Cara, é algo que a gente tem conversado, né? Olhando pelo lado profissional, pelo lado pessoal, acho que esse movimento de sair um pouco dali do lugar onde a gente nasceu, cresceu, traz uma percepção diferente. Né? A gente começa a ver outras culturas, outros jeitos de fazer as coisas. E pessoalmente, para mim, tem sido um tempo muito interessante. Nos últimos anos aí, as minhas pequenas chegaram. E profissionalmente também foram anos de muitas mudanças na minha vida, né? E tem me levado a crescer. Tá aqui em São Paulo, morando aqui em São Paulo hoje, muito próximo de capital e tal, entendendo um pouco desse movimento, dessa cultura, tem feito algumas transformações na minha vida e tem sido um tempo muito, muito bacana. São Paulo é a terra do trabalho, né? O pessoal Cara, fala. Trabalho, assim, eu atualmente, né, hoje que a gente tá gravando aqui, eu trabalho home office, então acaba tendo um pouco mais de tranquilidade, assim, eu diria, embora aconteçam muitos eventos, eu tô constantemente viajando para eventos, né, na capital e Campinas, então acontece muita coisa, né, e hoje eu moro muito próximo de São Paulo, capital, então me facilita um pouco esse movimento e tá ativo, e realmente, cara, É diferente, é um né? ritmo diferente, né, de vida. Ó, pra quem não sabe, o Rafa foi meu sócio na RD7, ele que fundou a RD7, então foi o criador há alguns anos atrás, mais de uma década. E o Rafa deu exit na RD7 ano passado? 2025? Julho de 2025, né? Foi março de 25. Vendeu a participação dele, eu comprei a parte dele. E a gente tocou aí alguns anos juntos. E foi, assim, experiência diferente demais trabalhar com o Rafa. Eu venho de uma categoria, o Rafa era o complemento disso, a gente acabava se complementando na parceria. E como é que foi pra você, cara? Assim, abrir mão da RD7, que foi algo que você criou, que você fundou sozinho, construiu, trouxe base, trouxe os primeiros clientes. Como é que foi isso pra você? Cara, eu penso assim, estar num negócio, e aí prepara o corte, né? A gente tem que entender o que a gente consegue entregar de resultado, sabe? E eu cheguei numa fase de vida profissional minha que eu senti que eu não conseguia entregar mais para a RD7 naquele momento de vida que eu estava vivendo. Então, a nossa conversa, né, sobre a minha saída e você comprando a minha participação, a participação da Andresa, né, que minha esposa e nossa sócia também, Isso. veio desse entendimento de que olhar para negócio, eu preciso olhar o que eu entrego de resultado. E se eu entendi que eu não estou conseguindo entregar resultado, eu preciso ser sincero a ponto de abrir mão de algo que eu construí numa boa, assim. A gente como empreendedor, empresário, precisa muito olhar, eu sei que tu tem falado um pouco sobre isso, precisa olhar muito para o que a gente entrega de valor. Porque se eu estou num negócio só pelo que o negócio me traz como empresário, como empreendedor, cara, tá errado.
Eu preciso olhar para o negócio entendendo o que eu entrego de valor para o meu próprio negócio e também para o meu cliente. Se eu estou no momento que eu não consigo entregar esse valor, eu preciso repensar se faz sentido a minha existência naquele ecossistema, E né? nem sempre é sobre rendimento, às vezes é sobre propósito. Às vezes você entendeu que aquele momento mais. E aí eu entendo uma coisa: ciclos eles se iniciam e do mesmo jeito eles se encerram. E automaticamente a gente entende que a gente precisa abrir mão, sabe? Eu vejo muita gente apegada. Porque a empresa tem faturamento, a empresa tem base de cliente, a empresa tem futuro de crescimento e a pessoa tá apegada no dinheiro, sabe? Aham. Ao invés de estar apegada num propósito de, porra, o que que eu. Por exemplo, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu tenho planos para daqui a 15 anos, tanto com a RD7 quanto com a Seven, que é um bebê agora que está nascendo. Sim. E veio de uma necessidade que a RD7 trouxe, de ouvir o cliente, entender o que o cliente estava pedindo, entender a dor principal do cliente, e automaticamente a gente conseguiu organizar isso. Sim. Pode ficar à Por favor. vontade. Tudo. E aí, automaticamente, a gente consegue olhar e enxergar o que a gente precisa fazer para, porra, isso aqui já não cabe mais na minha vida. Sim. Isso aqui, até para uma expansão, pode. Algum gás da minha. Até para uma expansão, crescimento, estrutura, tu olhar e falar assim, cara, esse aqui é o meu futuro, esse é um ponto-chave que eu já não vejo a RD7 caminhando comigo. Acho que tudo que eu construí até aqui foi aprendizado, mas nesse momento eu me vejo fazendo outro projeto, Sim. criando outras coisas. E aí quero aproveitar para perguntar como é que tá essa parte de sair de um empresário, cuidar de um. Rafa agora está em outros negócios, envolvido em outros negócios, e como é que tá esse caminhar, sabe? Como é que é o olhar diferente, principalmente agora com essa experiência de São Paulo aqui? Não, pô, do café, eu entendo. Mas tudo bem. O quê? Esse não é macchiato, não? É macchiato. Eu pedi macchiato. Eu achei que fosse o meu black. Black Orange. Cara, então, acho que tocou num ponto que é crucial, né? A percepção ou o entendimento do propósito naquele momento de vida. Então, assim, como eu falei, né? Eu percebi que eu não entregava mais valor e para mim não faz sentido pro meu propósito, daquilo que eu carrego de valores, estar num negócio onde eu não consigo entregar tudo o meu máximo. E isso já aconteceu por algumas vezes na minha carreira, né? Onde eu percebi que não fazia mais sentido o que eu estava entregando de valor e eu decidi fazer mudanças na minha carreira. E estar hoje aqui de São Paulo, né, com esse entendimento de propósito que a gente carrega, que a gente faz, por favor. Obrigado. Eu acho que parte muito dessa visão, né, do que eu consigo entregar, do que eu consigo agregar para uma empresa, né? Então hoje eu estou como gestor de marketing e vendas e isso me trouxe uma ampliação de foco, porque durante muito tempo eu trabalhei com marketing, a gente começou junto a consultoria de vendas e tu agregou muito no meu profissional também com a tua visão de vendas, que é mais comercial do que eu, né? E hoje, na posição que eu tô, eu consigo olhar para o marketing, vendas e retenção com um olhar muito peculiar de quem já viveu na gestão do marketing de várias empresas. Eu acho que trabalha com a agência traz para a gente essa versatilidade, né, de entender vários negócios, entender vários pontos de vista, mas olhar também do que isso traz de resultado. Porque, e eu volto lá naquele ponto inicial da conversa, acho que a gente vai acabar girando muito em torno disso, porque é o que eu tô vivendo. Uhum. É o que traz de resultado de fato. Então assim, cara, não adianta eu ter o melhor produto, não adianta eu ter a melhor estratégia se eu não consigo trazer resultado. É óbvio que uma boa estratégia alinhada com um bom produto, acho que o resultado vai ser uma consequência desse processo bem feito. Mas se eu não conseguir atingir esse resultado, eu preciso mudar rápido. Ou mudar a estratégia ou mudar o produto rápido para que o resultado aconteça. A gente fala muito do teste, né? Sobre matar a ideia. Acho que a tentativa de matar a ideia é muito da estrutura de você olhar e falar, cara, como é que essa ideia se sustenta se isso acontecer? E aí você começar a construir cenários que automaticamente vão te direcionar e falar assim, porra, isso aqui não vai ficar de pé. Então eu preciso estruturar melhor isso aqui. Uhum. Isso aqui não para de pé porque o produto não é bom. E aí tem uma diferença muito grande entre ter um produto bom e o mercado. E aí é uma linha que divide quem tem sucesso e quem não tem. Às vezes o cara não tem processo, o cara não tem estrutura, mas o cara conseguiu encontrar que o produto dele resolve uma dor. E aí automaticamente ele vende. Porque o que dá base para o produto e para o crescimento de escala
é o produto sanar uma dor do cliente. É Exato. o produto resolver um problema do cliente. Então, por exemplo, a gente traz a Seven hoje. Cara, como é que a Seven soluciona o problema? A gente olha para a estrutura, e aí é um complemento, né? A experiência do Thiago como advisor que eu trouxe, para conseguir olhar para o cliente e falar assim, cara, tu não precisa carregar esse peso sozinho, sabe? Esse piano tá pesado, tá carregando solo, e você não tem conseguido o resultado, você bate num teto de faturamento, a gente tem um limite de faturamento mínimo, que é os 40 mil por mês, e a Seven vem como um braço de performance, que ela olha e fala assim, cara, isso aqui a gente executa. Seja a parte de audiovisual, seja a parte de olhar para o comercial, entender se o comercial hoje é um comercial de balde furado, que você coloca dinheiro para trazer tráfego e automaticamente você vira, o teu comercial vira um tirador de pedido. Então, assim, eu acho que o ponto-chave, o cerne da situação é você conseguir olhar e falar, eu tenho um produto que vende. E não é sobre produto bom, mas é um produto que vende. E aí eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta. Como é que você enxerga o mercado hoje com. Eu vou aproveitar que é um assunto que eu sei que você gosta e você acaba dominando, porque você trabalhou muito tempo com isso, mas da parte da IA. Para quem não sabe, o Rafa trabalhou numa empresa que prestava serviço diretamente para o Gemini e treinava o Gemini no seu começo ali. Então eu queria que você contasse primeiro um pouco desse processo de trabalhar com trazer essa experiência e como é que você acha que vai ficar o futuro da IA dentro de cada negócio hoje. Cara, acho que assim, um empreendedor, um empresário que não olhar para IA rápido, agora, urgente, e eu não tô falando de IA, o Gemini, ou o GPT, ou o Perplexity, o que quer que seja, não. A gente precisa começar a olhar para a IA como um processo um pouco mais complexo do que isso, e como que a IA me ajuda em diversos pontos da minha empresa, né? Em diversas áreas da empresa, assim. A gente está falando de financeiro, a gente está falando de conexão com o estoque, a gente está falando de como isso conecta com vendas. A IA que me ajuda a olhar para o meu estoque em tempo real, entender que tipo de produto eu tenho uma represa ali e eu posso atuar nisso para potencializar minha venda. Uma IA que olha para um lead que chega e me traz, por exemplo, o HubSpot já tem isso muito bem feito, né? É uma IA robusta dentro do CRM do HubSpot que me ajuda a entender a vida do lead e qual o momento daquele lead ali para uma compra. Então, assim, é IA embarcada no negócio como um todo. Ah, acho que o ponto inicial é treinar vendedores a partir de chatbot, a partir, né, de conversas ali com o IA, treinar modelos Gemini, GPT, o que quer que seja, para tirar dúvidas rápidas ali do teu próprio vendedor, do teu próprio time saber usar isso, né? Algo que eu implementei onde eu passei, na empresa que eu estou hoje, é ter um modelo treinado com tudo sobre a empresa. Porque o vendedor não é obrigado a saber cada detalhe. Mas numa conversa com o cliente, rapidamente ele digita ali para o Gemini, a gente usa muito o Gem, né, do Gemini, e rapidamente ele tira dúvidas sobre o negócio, ele consegue saber como responder aquela dor de cada cliente, como quebrar aquela objeção de cada cliente. Então acho que é um processo inicial, mas E eu acho que a prática, isso que você falou da parte comercial, eu acho que o vendedor ele não consegue humanamente absorver tudo, mas eu acho que com a prática e o auxílio da ferramenta de IA, eu acho que a IA, cara, o mundo mudou, a gente tem uma ruptura aí, como foi o www, como foi a calculadora. Eu acho que a gente tem uma ruptura no espaço-tempo em relação à IA e a gente não sabe para onde ela vai. Eu tava trocando essa ideia com o Rafa ontem que a gente não sabe para onde que a IA tá indo, sabe? Até que limite, qual é o limite dela, na verdade? Até onde ela vai, o que que ela vai resolver. Então, eu não acredito que a IA ela vem para substituir o contato humano. Eu acho que a IA ela vem para agregar algumas coisas. É óbvio, né? A cada 7 meses a gente tem uma porrada em relação à IA, do que a IA resolve, em quanto tempo ela resolve aquilo. Mas eu acho que é mais uma estrutura onde a IA complementa em relação a acelerar os processos de uma empresa do que de substituir a inteligência humana, sabe? Acho que a inteligência humana ainda tem esse lado e as pessoas estão cada vez mais precisando desse contato. E aí, seja para o vendedor. Então, hoje, a gente tem 32% de conversão a mais quando você sai do WhatsApp e vai para ligação. sim. Então, a galera gosta do contato, a galera gosta de ser entendido, de ser ouvido. Acho que o melhor vendedor é aquele que sabe escutar e falar somente no momento que ele precisa consertar a dor do cliente, resolver o problema do cliente. E eu acho que quanto mais complexa é a tua operação e o teu produto, né? Hoje eu trabalho numa operação de vendas complexas, né? Então, quanto mais complexo é esse processo, quanto mais pontos de contato você precisa ter com o teu lead, mais a IA pode ajudar, né? Mais você pode treinar com perfis de cliente diferentes, para abordagens diferentes, para dores diferentes do teu cliente, para que o teu vendedor, num bate-papo, consiga usar a IA, seja para mandar uma mensagem, para um e-mail ou numa ligação, né? Um script de ligação ali,
para resolver de fato a dor do teu cliente. E em vendas complexas, né, hoje, como eu falei, vendas de 5, 6 meses, isso é ainda mais importante. O momento certo de falar, o que falar em cada momento correto. Então, ter a IA embarcada nesse processo hoje é fundamental. Assim, quem não tem já está perdendo, porque o concorrente já está usando, com certeza. E aí, cara, eu quero, óbvio, a gente é uma conversa que acaba indo muito pro lado empresarial, porque a gente vive isso, então não tem como fugir. Mas eu quero te perguntar uma parada mais pessoal. Como é que tá sendo essa experiência de 3 filhos aí, sabe? 2 meninas com 2 anos e muita energia. Cara, é louco, assim, porque, óbvio, a gente como pai, né, que preza pela família, a gente quer estar perto, quer estar junto. Acho que o ponto principal é equilibrar, né, a produtividade com esses momentos juntos das crianças. Conseguir ter um bom equilíbrio de vida entre trabalho, família, cuidar da saúde. E é difícil, né, cara? Então, assim, você acaba abrindo mão, por exemplo, de uma horinha de sono de manhã para poder treinar mais cedo. Você abre mão, às vezes, de uma hora no final do teu expediente para ficar mais um tempo com as crianças. E aí a gente vai equilibrando, né? Buscando esse ponto de equilíbrio, de fato, né? Entre vida pessoal, a família, e o trabalho e a produtividade, né? Aproveitar que você trouxe esse gancho de academia, esse lifestyle que você construiu aí ao longo desses últimos tempos. Fala pra gente como é que foi eliminar 30 quilos e, tipo assim, mudar a vida, sabe? Cara, eu parti de um momento. Inclusive, quiser me patrocinar a Mundial, eu tô aceitando, tá? Tô precisando emagrecer porque vender magro é mais fácil que vender gordo. Eu parti de um momento de estresse emocional, né, na minha vida pessoal, a perda da minha mãe no ano passado e tudo mais. Mas foi pra mim um ponto de virada, onde eu falei, não, preciso me cuidar. Eu tenho 3 filhos, eu quero viver ainda muito tempo com eles. Quero ver meus netos crescendo com saúde. E aí, cara, dieta, treino, abdicando de muita coisa. Hoje eu tô um pouco mais light, né? Então, em 2025 foram 30 quilos que eu deixei aí na estrada. E agora eu quero tirar mais 15 até o final do ano. Acho que vai ser mais fácil chegar aos 100 aí até o final do ano. Legal, legal. E, cara, aproveitando assim, é muito difícil, né? E aí a gente sabe disso porque muita gente tenta e não consegue. O que que você tem de deixar de dica, tipo assim, para o cara que quer ter o sucesso, não só empresarial, mas um sucesso na vida, de ter uma meta, conseguir chegar naquele objetivo e continuar, sabe? Ainda ter fome para falar assim, porra, eu deixei 30 quilos para trás, mas eu não parei aí. Aqui não é meu ponto ideal. Eu quero continuar pelo bem. Acho que o porquê ele é mais fraco do que o pra quem, né? Acho que o pra quem é muito mais importante. Quando Sim. você tem claro sobre pra quem você tá fazendo isso, por quem você tá fazendo isso, você fala assim, porra, eu não perdi 30 quilos porque eu quis, era por vaidade, era por saúde, Sim. era pra ter mais desempenho, ter mais vontade de trabalhar, de poder cuidar aí das suas filhas, do seu filho, poder conseguir olhar pra tua família daqui a 20 anos e falar assim, pô, hoje eu tô aqui saudável, conseguindo correr, brincar com os meus netos e bisnetos, daqui a alguns anos o Gustavo já tá com. Gustavo é o filho mais velho dele, já tá com 15, né? Então a 15 gente pra daqui a pouco 16, já né? tá com um neto por aí. É, tudo no tempo de Deus, claro. Sem corrida. A cara dele é ótima, né? Ele deu até uma Tá golada colada no no café. café. Mas assim, como é que você enxerga isso? Você consegue deixar pra galera? Cara, eu acho que é ter muito, muito claro, assim, um, não um objetivo, algo específico ou algo pontual, mas algo de legado para a vida. Acho que a gente vai subindo escalas, subindo degraus aí ao longo da vida, e o momento hoje que eu tô vivendo é de buscar a construção de algo que eu vou deixar. Então, assim, até comentei, né, cara, os próximos anos eu vou trabalhar muito. Vou trabalhar muito nos próximos anos porque eu tenho uma meta até chegar aos meus 40. Então, assim, serão 4 anos de muito trabalho. Eu sei o que eu tenho que construir por 4 anos. E o que eu vou construir nos 4 anos seguintes vão me apontar o que eu vou chegar daqui a 20 anos, como tu falou. Mas por um objetivo, né? Porque eu quero, de fato, conseguir deixar algo, não somente, e não tô falando de dinheiro, tô falando de memória, tô falando de recordações, de fato, para as Uhum. minhas filhas e o que eu vou deixar de impacto na vida de outras pessoas. Consequentemente, isso vai trazer grana? Vai, mas não é esse o meu objetivo. No final, claro, a gente
quer trazer conforto, quer trazer uma casa melhor, um carro melhor, uma condição de vida melhor, quer. Mas eu acho que é olhar do que eu quero, meu ponto hoje, né? O que eu quero deixar para os meus filhos, o que eu quero deixar para os meus netos. E eu acho que isso não é sobre. E aí, olhando bem friamente, tá? Não entendo uma coisa. Não é fazer um propósito sem esperar dinheiro. Eu acho que o dinheiro é consequência daquilo que você entendeu como propósito. Eu, depois que eu descobri que você é pai, minha esposa tá com 6 meses aí, Rafael tá com 6 meses de gravidez. E pra mim, foi um susto. Não um susto de surpresa que ela tá grávida, mas foi um susto como empresário, sabe? De falar assim, caraca, será que eu tô hoje onde eu quero? E aí eu trouxe para a Seven, ela tem 1 mês e meio de prática, né, de rua. Então a gente já está aí com os 4 clientes, os 4 primeiros clientes em 1 mês e meio. E a gente olha para a estrutura, e aí eu trouxe dentro da estrutura da Seven o fator Joaquim, que é o nome do meu filho. E dentro desse fator é o meu propósito como empresa e como empresário. É de olhar para daqui a 10, 15 anos e falar assim, o que eu deixei, sabe, pro meu filho? O que eu ensinei para ele? O que as pessoas. E eu falo isso às vezes em reuniões, a galera olha, meu olho enche d'água porque é isso que eu entendi de verdade. E eu quero que a galera pare meu filho e fale assim, cara, teu pai me ajudou a construir negócio. Uhum. Teu pai olhou para a empresa e falou assim, se tu não mudar isso, e a gente tem até uma meta declarada, né, uma meta pública, que é conseguir ajudar 500 empresas a sair desse ponto do olhar estagnado, sabe, de teto de faturamento ou da falência, Uhum. que a gente sabe que tem muita empresa que está a um passo de quebrar se ela não se atualizar, se não entender o que está acontecendo, se não procurar o problema. E aí, por último, para a gente fechar esse papo e a gente conseguir tomar um café com calma, eu queria te fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu trago para todo mundo. Esse é o primeiro episódio do Conselheiro, do quadro que a gente Para todo trouxe. mundo daqui para Para frente. todo mundo daqui para frente, exatamente. Mas o que você deixa de conselho, sabe? Não só como empresário, mas como pai, como um cara que cuida da família há muito tempo, um Legal. cara que é dedicado, um cara que olha para métricas. Como é que você olha para sua vida hoje, para o futuro que você quer construir? E aí, resumindo, né? O que você deixa de conselho para a galera? Cara, o meu conselho é que a gente olhe para pessoas. Porque assim, cara, não importa o que a gente está construindo, se é um negócio, se é entregando o meu tempo no negócio de alguém, como empreendedor, né, com esse olhar de empreendedor, não importa se é a família. O que a gente faz por pessoas é o que a gente deixa de resultado de legado real. E o que a gente faz por pessoas abre portas. Minha história recente está mostrando isso, né? Quando a gente se dedica por algo, mesmo que não seja algo que eu criei, isso abre portas, isso constrói pontes que levam a gente para os resultados. Seja o resultado qual for, né? Mas eu acho que olhar para pessoas é o que eu deixaria assim de conselho, de dica, né? Busca transformar tudo que você faz olhando pelo olhar, pela ótica de uma pessoa, ou que seja seu cliente, seja sua família. Se você faz isso, você consegue se tornar mais humano e assim você consegue atender melhor cada pessoa, você consegue fazer melhor o teu dinheiro ser aplicado e render. Uhum. Você olha com o olhar de alguém que é uma pessoa, um olhar humanizado, né? Acho que é isso. Obrigado, cara. Obrigado pela conversa, obrigado pelo papo. Obrigado a você, mano. Tamo junto. Sucesso. A gente vai continuar tomando café É. e trocando uma ideia, mas daqui pra frente é confidencial. Pessoal, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações pra receber assim que sair um vídeo novo, tá bom? Tamo junto e vambora.